Fala pessoal, mais um vídeo do italiano mais amado do Brasil. Hoje vai ser um vídeo, eu vou dar uma resposta a uma pergunta que eu recebi, uma resposta de um cara, de um rapaz que me mandou uma pergunta embaixo de um post do Instagram. Eu vou respondendo, enquanto isso eu vou refletindo. Então é um vídeo, não vou ensinar técnica nenhuma para vocês. É um vídeo de resposta, é um vídeo de, digamos assim, mais uma reflexão, né? E contar um pouquinho da minha experiência. A pergunta é a seguinte: esse cara me perguntou, dá para entrar no mercado oferecendo para o cliente o valor menor possível? Ou seja, entrar com preço baixo dentro do cliente como estratégia de marketing. Claro que dá, todo mundo faz isso, né? Essa é a primeira resposta que eu pensei. Só que tem vários problemas, vários desafios que tem que ser contemplado nessa estratégia a longo prazo. O primeiro é o seguinte: quando você entra numa estratégia de preço baixo, você está atraindo um potencial cliente que é acostumado em comprar só de empresas que baixam o preço. Então, o que acontece? Esse potencial cliente aqui, com muita probabilidade, principalmente no mercado B2B, indústria para indústria, né? Eles são acostumados a ter um time de venda que faz isso toda hora. Então, por exemplo, você vende laranja e o cara compra de você a laranja porque não mexendo na qualidade, então não tendo diferença de características entre os fornecedores, ele vai para o preço menor. Só o que acontece que essas pessoas, essas empresas, elas são acostumadas a fazer isso. Então o que acontece? Se chega no mercado uma empresa com 2 centavos a menos por unidade, provavelmente você vai ser colocado do lado e o novo fornecedor mais barato vira a nova escolha da empresa. Você pode pensar, principalmente se você é experiente, você pode pensar, pô, isso aqui eu já sei, faz 30 anos que eu trabalho assim, beleza. Só que você está deixando de colocar na tua estratégia por completo, você está esquecendo que quando você atrai um cliente desse tipo, que é só guiado pelo preço como critério de aquisição de uma matéria-prima, será muito difícil levar esse cliente para outros atributos que você pode atender. Por exemplo, você entrega por um prazo inferior, você tem uma qualidade superior, você deu um atendimento comercial melhor, você deu um atendimento de pós-venda melhor. Então, assim, a maioria das vezes, na minha experiência, tem uma fatia muito grande de mercado que atrai esse tipo de que assim tem uma grande fatia de mercado que se comporta dessa maneira, ou seja, que compra só exclusivamente pelo preço. Voltando à pergunta desse rapaz, além de você atrair esse tipo de cliente aqui, temos que fazer também outras considerações. Não é necessariamente negativo vender com um preço inferior. Isso por qual razão? Você pode ter uma vantagem competitiva no sentido de você ter uma fabricação mais eficaz, eficiente. Então, por exemplo, se você fabrica esse garfo aqui, mesmo com a mesma madeira, o mesmo aço, a mesma máquina, você tem, por exemplo, um sistema de retribuição dos funcionários diferente, um engajamento diferente, uma cultura mais orientada à produtividade, você realmente consegue fabricar mais peças em menos tempo e ter uma vantagem competitiva. Essa vantagem competitiva você repassa ao cliente final. Então você realmente vai ter um custo inferior que você consegue repassar. A mesma coisa pode acontecer, por exemplo, se você, tipo eu, uma época eu fui muito bom como comprador na China, você é muito bom em procurar fornecedores lá fora, negociar entendo, achar um ponto de valor para ambas as empresas, né? Que seja para o fornecedor chinês, que é para a tua empresa, e você trazer para o Brasil um produto com um valor mais competitivo.
Isso é uma coisa que permite ter um valor inferior de venda. Então, assim, respondendo à pergunta desse rapaz, pode fazer sentido entrar no mercado com um valor menor. Só que a minha única preocupação é aquela que eu te expliquei no começo. Aquela que você acostuma o mercado a um certo valor e o mercado, uma grande fatia desse mercado depois não compre mais de você na hora de aumentar os preços. Beleza, alguns de vocês podem dizer, tá, mas quando eu for lá já estou vendendo 1.000 unidades, para mim não é um problema. Então, assim, pode arriscar com uma política de entrar no mercado mais barato. Uma questão também que você pode considerar na tua estratégia é aquela de cuidado que não seja já um mercado, aqui alguém fala prostituído, né? Ou seja, um mercado que, por exemplo, você compra vidro ou fibra de vidro, que são commodity, e já você sabe que, por exemplo, no Brasil todo tem um custo, um preço nivelado, assim, não faz sentido entrar em um mercado maduro, saturo de concorrentes, você entrar com uma estratégia de baixo custo, a menos que você não tenha recurso infinito de capital e você consiga financiar essa operação bastante anos para matar todos os teus concorrentes. Então, assim, eu vou te contar a minha experiência. Eu fiz uma política de baixar valores em alguns mercados, em quase todos, na verdade. Não, eu não escondo as coisas que eu fiz, né? Hoje não sei se continuaria nesse tipo de lógica baixo custo. Ou seja, na verdade não é nem tanto baixo custo, é baixo valor de venda. Então, assim, hoje não me posicionaria mais como o mais em conta dos meus concorrentes, né? Claro que nos departamentos industriais que eu atendo, montadoras, outro tipo de indústria grande, tem que dizer que eles têm muita oferta, então fica difícil só vencer por uma vantagem competitiva. O preço podemos dizer que o preço é ainda a variável mais importante, digamos assim, no quadro completo do marketing. Só que para você não cair vítima só do preço, você tem que pensar em uma estratégia diferenciada. Por exemplo, em uma venda mais próxima da tua fábrica, por exemplo, ter uma vantagem de frete. Isso te permite de vender um pouquinho mais altos. Por exemplo, se você tem uma fábrica em Ribeirão Preto, é muito provável que os clientes de Ribeirão Preto e próximo de Ribeirão Preto compram de você por causa de uma questão logística, em vez que do centro de São Paulo ou do Paraná. Então, para esses clientes, você poderia vender mais alto porque não tem o custo de frete, né? Existem várias estratégias, por exemplo, o tempo de entrega. Existem clientes, fornecedores, por exemplo, meus concorrentes que têm um preço muito baixo, que eu nem consigo competir com eles, mas eles entregam. Às vezes você nem sabe se vão te entregar a mercadoria. Então, assim, existem muitas variáveis. Só que eu percebi, e você pode prestar atenção também, a estratégia do preço baixo é uma estratégia que geralmente as empresas novas têm. A tendência quando uma empresa amadurece, tem muitas variáveis que mudam durante o caminho. Por exemplo, número de funcionários cresce, a burocracia interna da empresa cresce, a empresa passa do simples para o lucro presumido, tem mais imposto, o custo dos funcionários é mais alto. Então, assim, a tendência é que as empresas mais maduras vão ter mais capacidade de atender números maiores, mas muitas vezes são mais caras, né? Porque tem um custo de estrutura maior. Assim, hoje, para terminar esse vídeo e responder à pergunta, eu digo que pode valer a pena se você é uma empresa nova e se você definir uma estratégia certa de alinhamento dos preços. Ou seja, que você usa o preço baixo para entrar num cliente, mas que não seja a única motivação para vender baixo dentro de um cliente. Porque além de você não ter grana para crescer, você deve calcular sempre na sua estratégia o custo do empreendimento.
Muitos empresários esquecem que nós empresários, empreendedores, quando abrimos a empresa, temos uma variável que se chama risco, que um CLT muitas vezes não tem. Então, assim, você tem que colocar essa variável do risco dentro do preço. Você pode sempre quebrar amanhã, entendeu? E muitas vezes eu percebo que as empresas novas não colocam isso e deixam do lado essa variável aqui. Eu não sou completamente a favor do preço baixo, mas eu usei, ainda uso às vezes, mas eu vi que todas as vezes que eu tento de reajustar o valor, eu consigo fazê-lo só se o mercado reajustou o valor, senão o cliente para de comprar de nós. Ou seja, se realmente o cara pagava 6 comigo, para eu levantar a 7, tenho que esperar que o mercado todo levante para 7, 7,5. Então, assim. E outra coisa, hoje não gosto mais de ser o mais barato na mente da mente do meus potencial cliente. Não quero que ele me coloque dentro da caixinha mental do cara que vende aquele produto X é o mais barato. Quero que ele também mude a visão que tem da nossa empresa ou da tua empresa. Então, assim, dá para fazer. Cuidado, porque, como dizem os americanos, o preço é o lucro. Tem uma proporção direta entre quanto você cobra dos teus clientes e o lucro que você ganha. Então, isso aqui pode ser o tema de outra aula, né? Mas às vezes um ponto percentual de desconto no preço pode prejudicar até o 20% do teu lucro. Um dia eu vou explicar isso certinho. Exatamente a frase é: o preço é o lucro. Eu vou te explicar a dinâmica de como acontece isso. Então, assim, cuidado com os descontos, cuidado com a estratégia de entrar só pelo preço dentro de um cliente e não tem mais a possibilidade de levantar esse preço. Por exemplo, se você faz contratos fechados. E lembra-se que uma empresa o único objetivo de uma empresa é lucrar. Então, assim, eu posso entender que aquilo que você acha que é um preço baixo pode ser para você um preço alto e você ganhar dinheiro mesmo vendendo com preço baixo, porque você tem uma operação boa, eficiente. Mas não esqueça que o lucro é o custo da sobrevivência, beleza? Abraço.